Olhei através da mesa de mogno polido, meus olhos fixos em Isabela Torres, cujo sorriso confiante destilava uma arrogância que só poderia vir de alguém que acredita ter enganado a todos na sala. Seus lábios pintados de um vermelho intenso se curvaram enquanto elogiava o arranjo floral que eu havia passado horas aperfeiçoando para esta noite. O que Isabela não sabia era que, em exatamente 42 minutos, seu marido entraria pela porta principal da minha casa, com um buquê de orquídeas destinado a mim. E aquela fachada de perfeição que ela havia construído com tanto cuidado desmoronaria em um instante que eu havia imaginado repetidamente nos últimos 5 meses. Antes de mergulharmos nesta história, deixem-me saber nos comentários de onde vocês estão lendo. E se esta narrativa ressoar com vocês, não esqueçam de se inscrever, porque amanhã compartilharei outra história que vai deixá-los sem palavras. Às vezes, a vida tem um senso de drama tão retorcido que parece poesia, não é? Meu nome é Helena Valdez. E estou prestes a relatar a história mais satisfatória dos meus 36 anos de vida. Não se trata apenas de flagrar um marido infiel ou expor uma amante manipuladora, embora haja muito de ambos. Trata-se do momento em que orquestrei a revelação mais perfeita de uma traição que São Isidro, nosso exclusivo bairro da Cidade do México, jamais presenciou. É sobre como um jantar cuidadosamente planejado se transformou no momento em que 2 casamentos explodiram em um espetáculo inesquecível diante de 9 convidados, que observaram com absoluto assombro. Mas comecemos do início, porque esta história não é realmente sobre vingança, embora tenha se tornado exatamente isso. É sobre o momento em que tudo o que eu acreditava saber sobre confiança, lealdade e sobre as pessoas mais próximas a mim revelou-se uma mentira elaborada, construída com meses de engano meticuloso. Sou diretora de auditorias internas na Ramírez e Associados, uma das firmas de consultoria mais prestigiadas da Cidade do México. Meu trabalho consiste em descobrir fraudes corporativas, rastrear ativos ocultos e desmantelar esquemas financeiros que outros acreditaram ter escondido com perfeição. É isso que me torna excepcional na minha profissão. E foi exatamente isso que me permitiu perceber que as mesmas habilidades que usava para capturar criminosos de colarinho branco poderiam ser aplicadas à minha vida pessoal com uma eficácia devastadora. Até 6 meses atrás, acreditava viver a vida que sempre sonhei. Meu marido, Diego Valdez, era um renomado cardiologista do Hospital Ângeles, especializado em intervenções de alto risco. Estávamos casados há 12 anos, 15 juntos, e sob qualquer perspectiva externa, éramos o casal ideal de nosso círculo social. Eu era a profissional bem-sucedida que desvendava fraudes financeiras complexas durante o dia e organizava jantares elegantes à noite, capazes de manter os nossos convidados comentando durante semanas. Diego era um médico brilhante e empático, cuja risada calorosa preenchia qualquer ambiente e cuja dedicação aos pacientes era genuinamente inspiradora. Nossa casa, na Rua Magnólias, 127, em São Isidro, era uma mansão moderna, com pé direito alto, janelas do chão ao teto e um jardim que eu havia aperfeiçoado ao longo de 4 anos. Era o tipo de house em que a elite se sentia confortável discutindo negócios importantes, onde Diego podia impressionar os diretores do hospital e eu podia receber os sócios da minha firma. Tínhamos aquilo que todos invejavam: carreiras de sucesso, segurança financeira, uma casa espetacular e um casamento que parecia inquebrável. Viajávamos para conferências médicas em Paris e seminários de auditoria em Nova York. Passávamos fins de semana explorando mercados de antiguidades em Vale de Bravo ou frequentando galas beneficentes em Polanco. Éramos o casal que outros admiravam, perguntando-se qual era o nosso segredo. Nossos amigos nos invejavam.
Nossas famílias nos viam como padrão do que um casamento podia ser quando duas pessoas ambiciosas e inteligentes decidiam construir algo juntas. Havíamos enfrentado os desafios típicos de casais bem-sucedidos, horários de trabalho conflitantes, o estresse de carreiras exigentes, a aceitação gradual de que filhos não fariam parte do nosso futuro por causa dos meus problemas de saúde. Apesar de tudo, parecia que saíamos fortalecidos, mais conectados, mais comprometidos com a vida que havíamos construído. O que eu não entendi até 5 meses atrás era que, enquanto eu aperfeiçoava a nossa vida, Diego estava construindo uma paralela. E Isabela Torres, a mulher que agora estava sentada diante de mim com uma confiança exasperante, vestida de um elegante vestido de seda preta, que provavelmente custava mais que o salário mensal de maioria, era arquiteta dessa realidade alternativa. Naquela noite, enquanto Isabela ria das anedotas de Diego e desempenhava o papel de amiga encantadora, não fazia ideia de que eu sabia exatamente quem ela era. Não sabia que eu havia passado as últimas 20 semanas documentando cada mentira, cada encontro secreto, cada momento roubado que ela e meu marido pensaram ter escondido tão engenhosamente. Não sabia que aquele jantar, que ela acreditava ser apenas mais um evento social de rotina, na verdade era a exposição do adultério mais cuidadosamente orquestrado que nossa comunidade de elite jamais vira. E certamente não sabia que seu próprio marido, o doutor Alexandre Torres, estava naquele exato momento estacionando seu Audi na minha garagem, acreditando que vinha para uma celebração surpresa de seu 10º aniversário de casamento, organizada por mim, supostamente para homenagear seu matrimônio com Isabela. Em 22 minutos, talvez 21 agora, Alexandre atravessaria aquela porta com um buquê de orquídeas e uma batida de Krug Close do Miss New, esperando surpreender sua adorada esposa. Em vez disso, descobriria que a mulher que venerava há 10 anos estava destruindo meu casamento enquanto mentia para ele sobre tudo: seus horários de trabalho, suas supostas viagens de fim de semana às boutiques de luxo, seus pretextos de jantares com amigas. Essa é a história de como um jantar, 9 convidados e meses de planejamento meticuloso se transformou na noite em que a justiça foi servida junto ao prato principal. E como 2 cônjuges infiéis aprenderam que alguns jogos são mais perigosos do que jamais imaginaram. Mas antes, vocês precisam entender como descobri que a minha vida perfeita estava construída sobre uma rede de mentiras que teria impressionado até os fraudadores financeiros mais engenhosos que já investiguei. Antes que tudo desmoronasse da forma mais espetacular imaginável, minha vida em San Isidro era exatamente o que eu havia trabalhado para alcançar, desde que me formei com honras na Universidade Anáhuac, com meu mestrado em auditoria financeira. Diego e eu havíamos construído aquilo que todos em nosso círculo consideravam o padrão ouro dos casamentos profissionais. 2 pessoas ambiciosas que conseguiram criar algo belo juntas sem sacrificar seus sucessos individuais. Nossa história começou 16 anos atrás, em uma conferência médica em Miami. Eu estava consultando sobre um caso de fraude em seguros de saúde e Diego apresentava um estudo sobre técnicas inovadoras em cardiologia intervencionista. Ele tinha 33 anos, já se destacando como um dos cardiologistas mais promissores do país, com mãos capazes de realizar procedimentos que salvavam vidas e um trato com pacientes que inspirava confiança absoluta. Eu tinha 29, apenas 3 anos depois de iniciar minha carreira em Ramírez e Associados, ganhando fama como a auditora capaz de descobrir fraudes que todos os outros ignoravam. As seguradoras me contratavam para investigar reclamações suspeitas. Escritórios de advocacia me buscavam para desvendar esquemas de desvio complexos. A Procuradoria-Geral me consultava em casos de crimes financeiros que envolviam milhões em ativos escondidos. Nos conhecemos durante um coquetel, quando Diego se aproximou de mim no bar, não com uma cantada barata,
mas com curiosidade genuína sobre como funcionava a auditoria em casos de fraude médica. Estava acompanhando um caso nas notícias sobre uma farmacêutica que inflava custos de pesquisa e queria entender como investigadores rastreavam o dinheiro em contas offshore. A maioria dos homens se intimidava com a minha profissão ou achava entediante. Diego estava fascinado. Fazia perguntas inteligentes, compreendia a complexidade do meu trabalho e parecia genuinamente impressionado com o caráter investigativo da minha carreira. Naquela noite, terminamos em uma mesa afastada, ele rabiscando diagramas de procedimentos cirúrgicos em guardanapos, enquanto eu explicava como funcionavam os esquemas de lavagem de dinheiro. Era um tipo de relação pouco convencional, mas perfeita para duas pessoas com vidas profissionais intensas. Diego me ligava entre cirurgias para perguntar sobre meus casos. Eu viajava para Guadalajara nos fins de semana para vê-lo realizar procedimentos complexos. Passávamos horas discutindo a psicologia do engano, como as pessoas se convencem de que podem sustentar mentiras elaboradas, fosse fraude financeira ou negligência médica. 3 anos depois, Diego me pediu em casamento durante um fim de semana em São Miguel de Allende. Não em um dinar romântico tradicional, mas durante uma caminhada matinal pelas ruas de paralelepípedo, quando disse que eu era a única pessoa que entendia tanto sua ambição quanto sua necessidade de uma parceira intelectual. O anel era um diamante corte esmeralda de 2,5 quilates, escolhido porque ele lembrava minha mente analítica, clara, brilhante, impossível de falsificar. Nosso casamento, celebrado no Clube de Golfe Bosques, foi destaque em uma revista de sociedade como uma das festas mais elegantes do ano. 250 convidados, diretores de hospitais, sócios de grandes escritórios, empresários influentes. Nossa lua de mel foi na Itália. Diego assistiu a uma conferência sobre avanços em cardiologia enquanto eu explorava os centros financeiros de Milão, relacionados a alguns dos meus casos mais complexos. Era perfeitamente nós. Unir prazer pessoal ao desenvolvimento profissional. 2 anos depois veio a casa na Rua Magnólias. Diego acabara de ser nomeado chefe de cardiologia intervencionista no Hospital Ángeles, enquanto eu me tornava diretora de auditorias após resolver um caso de fraude corporativa que recuperou 45 milhões de pesos e foi notícia nacional. A casa, moderna e minimalista, com janelas panorâmicas e um jardim assinado por paisagista premiado, se tornou palco de eventos sociais constantes. Jantares mensais para os colegas de Diego, encontros trimestrais para os sócios da firma, celebrações anuais que atraíam a nata profissional e social. Eu me tornei conhecida pela atenção aos detalhes, mesas impecáveis, menus que respeitavam restrições alimentares, harmonizações de vinho elogiadas até por paladares exigentes. Diego era o anfitrião perfeito, charmoso e atencioso, lembrando de pequenas informações sobre cada convidado. Todos comentavam como nunca se sentiram tão acolhidos em uma casa. Nosso casamento parecia encarnar o ideal moderno. Suporte mútuo, identidades preservadas, sucesso compartilhado, afeto genuíno. A ironia é quase poética. Toda a minha carreira foi construída sobre a habilidade de detectar inconsistências, notar quando os números não fechavam, identificar padrões escondidos sobre fachadas bem construídas. Eu passava meses analisando milhares de transações financeiras para encontrar a anomalia que revelava um esquema milionário. Revisava relatórios de despesas e logo identificava recibos falsos ou viagens inexistentes. Na firma, brincavam que eu conseguia detectar uma fatura fraudulenta do outro lado da sala. Fui responsável por expor executivos que inflavam custos há anos, rastrear ativos escondidos em contas offshore e testemunhar em tribunais federais que mandaram criminosos de colarinho branco para a prisão. Meu método era metódico. Nunca confiar em palpites. Sempre construir casos documento por documento,
cruzando dados até que a verdade se tornasse inegável. E então, em minha vida pessoal, toda essa perspicácia parecia se apagar. Enquanto eu expunha fraudadores, eu estava cega para o engano emocional dentro da minha própria casa. Talvez porque eu amasse Diego com tanta intensidade que não conseguia imaginá-lo capaz de um engano sistemático, talvez porque nosso relacionamento sempre parecera baseado em honestidade intelectual e respeito mútuo, talvez porque, ao vê-lo tratar pacientes com compaixão e integridade, a ideia de traição me parecia impossível. Ou talvez Diego conhecesse minhas habilidades bem o bastante para arquitetar sua mentira de modo a evitar meus instintos analíticos. Ele sabia que eu detectava rastros de dinheiro, então evitava deixar marcas óbvias. Sabia que eu notava incoerências em cronogramas, então usava como desculpa a imprevisibilidade das cirurgias. Sabia que eu analisava padrões de comportamento, então mantinha normalidade o suficiente para não levantar suspeitas. No fundo, eu havia criado pontos cegos em mim mesma, convencida de que aplicar meu ceticismo profissional ao casamento seria uma traição à confiança. O momento que destruiu minha ignorância voluntária chegou em uma terça-feira de novembro, durante uma tarefa doméstica banal que eu já havia feito centenas de vezes: preparar a mala de Diego para mais uma conferência médica. Enquanto organizava o terno azul marinho, meus dedos encontraram algo no bolso interno. Não era um cartão de visita ou programa de evento, mas um porta-cartões de hotel, do luxuoso Hotel Boutique Hacienda Xcaret, famoso por retiros românticos, não por congressos médicos. Dentro havia uma nota escrita à mão em papel caro, com caligrafia feminina elegante. Meu querido Diego, esse fim de semana foi absolutamente mágico. Revivo cada momento: o nascer do sol da nossa varanda, o champanhe à beira da lareira, a forma como você me fez sentir a mulher mais especial do mundo. Mal consigo esperar para que deixemos de nos esconder e construamos a vida que sonhamos. Todo o meu amor. Sempre, Isabela. Li aquelas palavras 3 vezes para compreender o que eu tinha visto. Não era um deslize, nem um flerte passageiro. Era a evidência de uma relação estável, íntima e planejada. O choque foi devastador, mas junto dele algo se acendeu, uma fúria fria e analítica. A mesma parte de mim que desmontava fraudes milionárias começou a formular perguntas. Quem exatamente era Isabela? Havia quanto tempo isso acontecia? Que promessas Diego lhe fizera? Naquele instante, tomei uma decisão. Não confrontaria Diego imediatamente. Iria investigar sua traição com a mesma meticulosidade com que desvendava esquemas financeiros. E quando a verdade viesse à tona, seria impossível negar. A transformação de esposa devastada em investigadora, metódica, aconteceu com a mesma precisão que eu aplicava aos casos de fraude mais complexos. Naquela noite de terça-feira, depois de documentar cuidadosamente a nota de Isabela e devolver tudo ao lugar, fiquei em meu escritório até às 3 da manhã. Ali, criei a estrutura para o que seria a investigação mais exaustiva da minha vida. Meu primeiro passo foi estabelecer um ambiente digital seguro. No dia seguinte, fui a uma loja de eletrônicos e comprei um laptop com dinheiro vivo. Configurei contas de e-mail e armazenamento em nuvem totalmente separados, inacessíveis para Diego. As mesmas técnicas que eu usava para proteger informações confidenciais de clientes agora serviriam para proteger minha investigação do próprio homem que dormia ao meu lado. A prioridade era identificar Isabela. Eu só tinha um nome e uma caligrafia refinada, mas aquilo era suficiente para mim. Comecei pelo Hotel Boutique Hacienda Xcaret.
Pesquisei seus serviços, eventos e principalmente suas redes sociais. O resort era especializado em escapadas românticas para casais ricos, oferecendo pacotes com spa, jantares privados e programas de renovação de relacionamento. Passei horas vasculhando o Instagram oficial do hotel. O perfil publicava fotos de hóspedes com permissão, sempre mostrando casais sorridentes em ambientes luxuosos. Até que 4 semanas depois de iniciar minha busca, encontrei. Uma foto de outubro mostrava um grupo em uma degustação de vinhos. No fundo, parcialmente oculta, estava ela. Uma mulher deslumbrante. Cabelos castanhos impecáveis, joias caras, postura confiante. Mas o que fez meu estômago se revirar não foi Isabela. Foi Diego. Sua mão descansava na parte inferior das costas dela. Um gesto íntimo, natural, repetido. O sorriso em sua cara era mais genuíno do que eu havia visto em meses. Não estavam tentando esconder nada. Apenas não imaginavam que seriam fotografados para material promocional do resort. Com aquela imagem em mãos, tudo ficou mais simples. Ampliei detalhes. O relógio Cartier Panthère, os brincos Van Cleef & Arpels, o chale de cachemir Hermès. Esses objetos não eram compras casuais. Indicavam ou riqueza própria ou um benefeitor generoso. Cruzei dados de registros de hóspedes, clubes exclusivos e listas de patrocínios culturais. Foi assim que o nome Isabela apareceu repetidas vezes. Sócia do Clube Campestre da Cidade de México, onde Diego jogava tênis 2 vezes por semana. Patrocinadora do Festival Internacional de Música de Morelia, frequentado por médicos de prestígio. E o mais revelador, listada em diretórios profissionais como fisioterapeuta especializada em reabilitação cardíaca. Era a peça que faltava. Isabela não era apenas uma amante qualquer, era colega de profissão. Alguém com quem Diego tinha justificativas legítimas para se encontrar. A cobertura perfeita. Durante semanas, usei cada técnica de investigação que aprendi em 15 anos de auditoria. Mapear padrões de comunicação em registros de telecomunicações, rastrear reservas de hotéis e restaurantes, cruzar gastos de cartão de crédito com postagens em redes sociais. Os saques em dinheiro de Diego coincidiam com fotos de Isabela em restaurantes carencíssimos. As conferências médicas dele coincidiam com as viagens dela a resorts de luxo. As emergências cirúrgicas batiam com a agenda de fisioterapeuta. Era como montar um quebra-cabeça. Cada peça isolada podia passar despercebida, mas juntas revelavam uma obra-prima de engano. O mais devastador foi descobrir sinais de planejamento para uma vida incomum. Isabela reduzia discretamente sua carga de pacientes. Diego pesquisava imóveis em cidades ligadas à família dela. Não era só uma aventura, era um plano de transição. Meu marido não estava apenas me traindo, estava se preparando para me substituir. Quando finalizei a coleta de provas, tinha em mãos documentação suficiente para arruinar não apenas 2 casamentos, mas também 2 reputações profissionais. Mas apenas expor a infidelidade não era justiça suficiente. Diego e Isabela haviam construído sua mentira com sofisticação e arrogância. Mereciam uma humilhação à altura, pública, inesquecível, impossível de ser contida. E foi aí que nasceu a ideia do jantar. A inspiração surgiu ao ouvir Diego conversar com uma colega,
a doutora Mariana Lopes, sobre uma próxima conferência em Guadalajara. Ela mencionou que o marido o acompanharia, transformando o evento numa escapada romântica. A casualidade da cena me deu o estalo. Eu poderia usar o mesmo artifício? Pesquisei ainda mais sobre Isabela e descobri que era casada com Alejandro Torres, neurocirurgião renomado do Centro Médico Nacional, e que seu 10º aniversário de casamento se aproximava em dezembro. Era perfeito. Enquanto Isabela vivia sua aventura, mantinha a fachada de esposa exemplar. Alejandro, em suas redes sociais, publicava fotos admirativas dela, sempre ressaltando o quanto se sentia sortudo. A base do meu plano estava clara: reunir os 2 traidores diante de seus cônjuges e diante de testemunhas ilustres. A oportunidade veio através da minha rede profissional. Um colega organizava um simpósio sobre ética médica, reunindo especialistas de várias áreas. Ofereci ajuda na coordenação. Isso me deu acesso à lista de convidados e à disposição dos assentos. Com sutileza, assegurei que Diego fosse convidado para um painel sobre procedimentos de alto risco e que Alejandro fosse incluído em discussões sobre ética profissional. Enquanto isso, criei uma oportunidade de consultoria fictícia para atrair Isabela. Fiz-me passar por representante de um centro de bem-estar interessado em serviços de fisioterapia cardiovascular. Convidei-a para a mesma noite, sugerindo que trouxesse o marido. O cenário estava armado. Ainda faltava garantir provas recentes e incontestáveis. Para isso, contratei Sofia Ramírez, investigadora privada recomendada por uma colega, ex-policial. Discreta, implacável. Sofia seguiu Diego e Isabela durante semanas. As fotos que trouxe eram inegáveis. Encontros em restaurantes de luxo, fins de semana juntos em hotéis caros, carícias em estacionamentos. A confiança deles os tinha tornado descuidados. Eu, ao contrário, estava preparada para o golpe final. O elemento final do meu plano envolvia coreografar cuidadosamente os eventos da noite para garantir o impacto máximo. Eu precisava apresentar as provas no momento exato, com todas as partes reunidas e sem chance de fuga ou manipulação. O tempo seria crucial. Se revelasse cedo demais, Diego ou Isabela poderiam tentar controlar os danos. Se tarde demais, alguns convidados poderiam sair antes de presenciar a verdade. À medida que o final de semana do simpósio de ética médica se aproximava, eu sentia aquela mistura de energia nervosa e foco absoluto que antecedia minhas apresentações profissionais mais importantes. Cada detalhe fora planejado e revisado, cada contingência antecipada, cada peça de evidência organizada em ordem estratégica. Eles acreditavam que haviam construído um engano perfeito, mas não compreenderam que estavam prestes a ser desmascarados por alguém que fazia disso sua profissão. A noite da ceia de encerramento do simpósio de ética médica chegou com a frieza nítida de dezembro na cidade do México. O ar parecia cortante, como se o próprio clima antecipasse a afiada verdade prestes a ser revelada. Vestia um vestido de veludo azul meia-noite, escolhido a dedo, elegante, sóbrio, com linhas retas que transmitiam controle, não vulnerabilidade. Olhei meu reflexo no espelho. A mulher diante de mim não era a esposa traída, mas a investigadora que estava prestes a conduzir a apresentação mais devastadora de sua vida. Diego havia saído 2 horas antes, dizendo que precisava revisar suas anotações do painel. Eu sabia, pelos relatórios de Sofia, que passara a tarde com Isabela em uma suíte de hotel, acreditando que ainda estavam seguros, longe dos olhares que importavam. O salão principal do Clube Campestre da Cidade do México já estava cheio quando cheguei.
Lustres cintilantes iluminavam mesas impecavelmente postas, decoradas com flores de inverno e talheres reluzentes. Era o mesmo lugar onde 12 anos antes eu havia celebrado meu casamento. Agora seria o palco da sua destruição. Posicionei-me próxima à entrada, observando um a um os atores desse drama. Alexandre Torres chegou primeiro, elegante em seu terno preto, cabelos grisalhos que transmitiam autoridade e serenidade. Cumprimentava colegas, sorridente, confiante, revisando o relógio de tempos em tempos, ansioso pela chegada da esposa. Sua genuína admiração por Isabela era dolorosa de ver. Aproximei-me, apresentando-me como coordenadora do evento. Ele agradeceu efusivamente pela organização, elogiando a oportunidade que Isabela teria naquela noite de expandir contatos. O orgulho na voz era quase insuportável. 20 minutos depois, Diego entrou. Seus olhos percorreram o salão com disfarçada ansiedade. Eu reconhecia aquele olhar, o de um homem que percebia que não tinha mais o controle da situação. Quando viu Alejandro ao fundo, seu rosto empalideceu. Tentou se aproximar de mim com naturalidade forçada, perguntando sobre a lista de convidados. Respondi com inocência calculada, dizendo que o simpósio havia atraído muito mais interesse do que o previsto. Então, meia hora depois, Isabela fez sua entrada. Vestida em um deslumbrante vestido verde esmeralda, irradiava confiança. Mas essa confiança se partiu ao vê-los, Diego e Alejandro lado a lado no mesmo salão. A mulher que sempre controlou cada detalhe da sua imagem, agora se via num labirinto impossível de escapar. Ela se posicionou perto do bar, tentando manter compostura, cumprimentando convidados com sorrisos tensos, enquanto monitorava discretamente os dois homens. Não imaginava que até a disposição dos assentos naquela noite havia sido desenhada por mim para forçá-la a encarar as consequências. Aperitivos foram servidos. Depois a entrada. Sopa de flor de bobora. Conversas educadas enchiam o ar, mas eu já sentia a tensão crescer em torno da mesa principal. Iniciei a discussão sobre os desafios de balancear vida profissional e pessoal em carreiras médicas. Era um tema inocente em aparência, mas cuidadosamente escolhido. Conduzi a conversa até a importância da confiança e da ética nos relacionamentos. Alexandre, radiante, falou de como ele e Isabela sustentavam um casamento sólido apesar das exigências da profissão. Seus olhos brilhavam de admiração pela esposa. Eu observava Isabela se contorcer em silêncio, a mão tremendo levemente ao erguer a taça de vinho. Diego permanecia calado, respondendo com frases curtas, claramente tentando não chamar a atenção. Mas sua atenção era visível a todos. Os convidados começavam a notar. O ar estava carregado de expectativa, como se pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O prato principal foi servido. Salmão às ervas com legumes assados. Eu sabia que havia chegado a hora. Peguei minha clutch e retirei de dentro dela um envelope manila. O peso era simbólico. Meses de vigilância, registros, recibos, fotografias, a destruição materializada de 2 casamentos e 2 reputações. Levantei a voz com a mesma firmeza que usava em tribunais. Antes de prosseguirmos com a sobremesa, creio que há algo importante que todos nesta mesa precisam compreender sobre limites profissionais e integridade pessoal. O silêncio se espalhou. Conversas cessaram. Talheres pararam no ar. Todos os olhares se voltaram para mim. Alexandre parecia intrigado, ainda despreocupado. Diego se enrijeceu. Isabela empalideceu. O tema da ética médica me parece especialmente relevante esta noite, já que temos diante de nós um caso de estudo exemplar. Coloquei a primeira fotografia sobre a toalha branca. Diego e Isabela entrando juntos no Hotel Boutique Hacienda Xcaret, apenas 3 horas antes. O toque dele nas costas dela, o sorriso relaxado em seus rostos, a intimidade inconfundível.
O garfo de Alexandre caiu no prato. Confusão, incredulidade, horror. Mas Isabela me disse que estava em reunião com investidores desta tarde. Estava em reunião, respondi com frieza clínica, mas não com investidores. Revelei a segunda imagem, os dois no terraço privado do hotel em abraço íntimo. Olhares mergulhados um no outro. Isabela levou a mão à boca, o rosto completamente sem cor. Diego murmurou: Helena, não é o lugar. Não é o lugar? Interrompi. Como os encontros profissionais que você teve com Isabela em hotéis durante os últimos 15 meses? Coloquei sobre a mesa recibos de restaurantes caros, faturas de hotéis, comprovantes de joalherias. Cada peça cuidadosamente alinhada, como num julgamento. 15 meses, repeti, olhando nos olhos de cada convidado. Não foi um deslize, não foi um momento de fraqueza. Foi uma relação meticulosamente planejada, baseada em mentiras, manipulação e traição. O salão inteiro caiu em silêncio. Os outros médicos e sem cônjuges, que até então fingiam não prestar atenção, agora se inclinavam discretamente para ouvir. A revelação transcendera a esfera privada. Era pública, social, profissional. Alexandre examinava as provas com o olhar clínico de um neurocirurgião, processando cada detalhe até que a verdade se tornasse incontestável. Então, todas as conferências, todas as viagens, murmurou. Alexandre, por favor, Isabela, não é o que parece. Mas antes que pudesse concluir, revelei mais uma foto, os dois se beijando apaixonadamente no estacionamento de um restaurante em Polanco. E o que parece, Isabela? Porque é daqui. Parece exatamente o que é. Diego tentou recuperar o controle, levantando-se com sua voz de autoridade. Precisamos todos nos acalmar. Não é esse o momento. Levantei-me também, encarando ele de frente. O único arrependimento que tenho é de ter desperdiçado 12 anos acreditando em você. Mas não me arrependo de expor a verdade. E não me arrependo de garantir que todos nesta sala compreendam exatamente quem você é. O golpe estava consumado. A revelação pública era irreversível. A humilhação incontestável. O salão inteiro testemunhava o desmoronamento de 2 vidas cuidadosamente encenadas. O silêncio que se seguiu à minha última frase foi ensurdecedor. Aquele salão, antes preenchido por conversas polidas e risadas contidas, agora estava suspenso em uma atmosfera de choque absoluto. Os convidados trocavam olhares, alguns atônitos, outros fascinados pelo drama que se desenrolava diante deles. Era impossível desviar os olhos, a exposição havia se tornado um espetáculo público. Isabela foi a primeira a quebrar. Helena, por favor, sua voz soou trêmula, quase um sussurro. Você não entende a situação? Entendo perfeitamente, interrompi, mantendo o tom firme. Passei 5 meses investigando cada detalhe. Documentei cada mentira, cada encontro, cada desvio financeiro. Posso listar até as datas exatas em que você e Diego estavam juntos, enquanto diziam estar servindo a medicina. Coloquei mais documentos sobre a mesa. Recibos de hotéis, notas fiscais de restaurantes, comprovantes de compra de joias. Isso não é um mal-entendido, é uma fraude emocional e profissional cuidadosamente planejada. Isabela levou a mão ao peito, como se o ar lhe faltasse. Alejandro, seu marido, permanecia imóvel, mas seus olhos duros, fixos nela, eram mais devastadores do que qualquer palavra. Diego finalmente se levantou, tentando retomar o controle com a mesma postura que usava em reuniões médicas. Isso é um ataque pessoal. Helena, você está expondo assuntos privados de forma desnecessária. Vamos conversar em casa. Olhei diretamente em seus olhos e respondi. Privado? Você chamou de privado 15 meses de mentiras, de recursos desviados do hospital, de manipulação contra 2 casamentos? Não, Diego.
Isso deixou de ser privado quando você usou a confiança de todos aqui para sustentar sua farsa. Alguns convidados assentiram em silêncio. Outros murmuravam, escandalizados. A credibilidade de Diego, construída ao longo de décadas, desmoronava diante de todos. Então, Alejandro falou. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de dor. Então é verdade. Todas aquelas noites em que você dizia estar cuidando de pacientes, Isabela, você estava aqui, com ele. Isabela tentou se aproximar, mas Alejandro ergueu a mão, recusando o gesto. Eu dediquei 10 anos acreditando em você, e você jogou tudo fora por isso. As palavras dele foram um golpe final. O salão inteiro se voltou para ela. A mulher que sempre cultivara uma imagem de elegância e segurança, agora parecia pequena, frágil, despida de sua aura de superioridade. Os outros convidados, médicos respeitados e seus cônjuges, não conseguiam disfarçar a tensão. Alguns evitavam olhar diretamente, outros observavam abertamente, fascinados pela queda pública de duas figuras antes admiradas. A doutora Mariana Lopes, organizadora do simpósio, parecia dividida entre intervir para preservar a dignidade do evento ou permanecer em silêncio diante de uma revelação tão impactante. Optou por não interromper, talvez reconhecendo que a cena se tornaria inevitavelmente histórica. O ambiente mudou. Não era mais uma ceia elegante, era um julgamento social. Decidi encerrar com a contundência necessária. Diego, Isabela, vocês subestimaram a minha capacidade. Acharam que poderiam construir um engano sofisticado e que eu nunca perceberia. Mas esqueceram que eu me especializo em desmontar fraudes e não perdi um caso em 15 anos. Recolhi calmamente os documentos, devolvendo-os ao envelope. O gesto simples soou como o bater de um martelo de um juiz. A partir desta noite, todos aqui sabem quem vocês realmente são. E sentei-me novamente, deixando que o silêncio falasse por si. Isabela não conseguiu suportar. Levantou-se apressada, murmurando algo incoerente e deixou o salão às pressas. O som dos saltos ecoando no mármore foi como um epitáfio para sua reputação. Diego permaneceu paralisado por alguns segundos, depois a seguiu, incapaz de sustentar o olhar dos colegas. Alejandro permaneceu sentado, imóvel. Quando finalmente se levantou, olhou para mim e fez um leve aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso da verdade exposta. Obrigado. Disse só isso. Depois deixou a mesa com dignidade silenciosa, mas a dor em seu rosto era evidente. Assim que os protagonistas saíram, o burburinho explodiu. Conversas baixas, cochichos, celulares sendo discretamente erguidos. Alguns já escreviam mensagens, outros compartilhavam impressões. Eu sabia, em questão de horas, aquela revelação se espalharia por toda a comunidade médica da cidade. Fotos seriam compartilhadas, relatos distorcidos seriam contados, mas todos teriam como referência a cena que testemunharam com seus próprios olhos. E era exatamente isso que eu queria. Quando cheguei em casa naquela noite, sozinha, sentei-me no sofá da sala escura. O silêncio pesava, mas não como antes. Não era o silêncio de suspeitas reprimidas, mas o da verdade consumada. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu havia transformado a minha dor em método, a minha humilhação em espetáculo. E sabia que era apenas o começo. A queda pública era só a primeira camada. As consequências profissionais e legais ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a chegar. Colegas da firma me parabenizavam discretamente pela coragem. Conhecidos da comunidade médica perguntavam se era verdade. Jornalistas locais buscavam confirmação de boatos que já corriam. No Hospital Ângeles, uma reunião de emergência foi convocada. A direção não podia ignorar as acusações. Faturas de despesas pessoais cobradas como profissionais, uso indevido de recursos hospitalares para encontros privados. A reputação de Diego, antes impecável, começou a fragmentar em velocidade vertiginosa. Quanto a Isabela,
Sua clínica passou a receber telefonemas de pacientes exigindo explicações. Alguns cancelaram consultas, outros marcaram reuniões apenas para confrontá-la. O que começou como uma revelação em uma mesa se espalhava como incêndio em campo seco. Naquela semana, enquanto observava o desenrolar das consequências, percebi algo. A vingança não era só sobre expor Diego e Isabela. Era sobre recuperar a minha narrativa. Por meses, eles haviam conduzido a minha vida como se fosse um jogo secreto. Agora, a narrativa estava em minhas mãos. Eu decidia o ritmo, a exposição, a amplitude da queda. E eu ainda tinha cartas guardadas. As consequências não demoraram a se manifestar. O que havia começado como um escândalo social, em um jantar elegante, transformou-se rapidamente em um terremoto profissional e legal. No Hospital Ângeles, onde Diego havia construído uma carreira brilhante, a revelação repercutiu como dinamite. 3 dias após o jantar, a diretoria convocou uma reunião de emergência. Documentos que eu havia exibido, faturas de hotéis, notas fiscais de restaurantes, comprovantes de despesas, caíram nas mãos da auditoria interna. A investigação revelou irregularidades adicionais. Horas médicas falsificadas, uso de recursos hospitalares para justificar ausências, até consultas simuladas para pacientes inexistentes. Embora não houvesse prova direta de má conduta clínica, a simples manipulação administrativa foi suficiente para que sua credibilidade desmoronasse. Em 3 semanas, Diego foi demitido do cargo de chefe de cardiologia intervencionista. Um comunicado oficial foi publicado. O Hospital Ângeles reforça seu compromisso com os mais altos estándares de integridade profissional e não tolera desvios éticos de nenhuma natureza. Era o fim. O médico brilhante, admirado e respeitado, tornava-se um pária em seu próprio meio. O Conselho Médico do México abriu processo disciplinar. Sua licença foi suspensa temporariamente, depois restrita. Na prática, Diego estava inabilitado para exercer a cardiologia no país. Se a ruína de Diego foi devastadora, a de Isabela foi ainda mais completa. Alejandro, ferido mas decidido, entrou com queixa formal em todas as instâncias profissionais relevantes. Sua influência garantiu que as denúncias fossem investigadas a fundo. Logo, vieram à tona fraudes em seguros de saúde praticadas por Isabela, cobranças de sessões inexistentes, faturamento duplicado, manipulação de encaminhamentos de pacientes, muitos dos quais tinham sido indicados por Diego. As descobertas levaram a processos criminais. Em menos de 4 meses, Isabela foi condenada a 20 meses de prisão por fraude financeira. Sua clínica fechou as portas. Sua reputação, antes impecável, se reduziu a pó. A mulher que um dia acreditara ser intocável acabou atrás das grades, com sua vida social e profissional destruída. Alejandro não perdeu tempo, entrou com o pedido de divórcio imediato. Mas, surpreendendo a todos, não buscou vingança pessoal, não gritou, não se expôs em redes sociais, agiu com dignidade silenciosa, mas firme. Isabela destruiu nossa vida juntos, disse em uma entrevista discreta a um colega, mas não destruirá a minha integridade. Ele concentrou-se em seu trabalho no centro médico e reforçou ainda mais sua imagem de médico ético e dedicado. O processo com Diego foi surpreendentemente rápido. Sem emprego, sem perspectivas, sem credibilidade, ele não tinha condições de lutar. A divisão de bens seguiu a lei. Eu fiquei com a maior parte do nosso patrimônio, além da casa na Rua Magnólias. Mas não hesitei. Coloquei a casa à venda imediatamente. Aquele espaço, palco de tantas mentiras, já não me pertencia emocionalmente. Vê-la ocupada por novos proprietários foi como encerrar definitivamente um livro corrompido. Com o valor da venda, comprei uma cobertura em Polanco, ampla, moderna, com uma vista da cidade que parecia anunciar uma vida nova. Instalar-me no novo apartamento foi mais do que uma mudança física. Era um renascimento.
Cada móvel escolhido por mim, cada detalhe pensado sem concessões. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu tinha um espaço inteiramente meu, sem segredos escondidos, sem aparências a manter, sem agendas ocultas. E essa liberdade era embriagante. Longe de prejudicar minha imagem profissional, o escândalo trouxe algo inesperado. Mulheres de alto patrimônio, enfrentando situações semelhantes de infidelidade ou suspeitas de fraude majutória, começaram a procurar minha firma especificamente pedindo a mim. "Você entende", diziam, "não só como auditora, mas como mulher." A direção de Ramírez e Associados percebeu rapidamente a oportunidade. Criamos uma divisão especializada em investigações de fraude matrimonial e me nomearam diretora. Passei a liderar casos em que investigávamos ativos ocultos, contas secretas, transferências suspeitas e estilos de vida paralelos. A minha dor havia se transformado em um diferencial competitivo. Durante esse período, meu contato com Alejandro se intensificou. No início, éramos apenas cúmplices de uma mesma tragédia, dois traídos que compartilhavam a mesma ferida. Mas a amizade cresceu. Aos domingos, ele vinha à minha cobertura. Cozinhávamos juntos, conversávamos sobre trabalho, ríamos de pequenas coisas. Não havia romance, ainda não. Ambos carregávamos cicatrizes frescas demais para isso. Mas havia algo mais profundo, uma honestidade absoluta. Depois de anos vivendo em meio a mentiras, essa autenticidade era revolucionária. Enquanto olhava ao pôr do sol de Polanco da varanda do meu novo lar, compreendi algo fundamental. Eu não havia apenas destruído Diego e Isabela. Eu havia me libertado. O véu de perfeição que encobria minha vida tinha sido rasgado, e por trás dele encontrei a verdade. Dolorosa, sim, mas também libertadora. A minha carreira prosperava, a minha vida pessoal ganhava novos contornos, e, acima de tudo, eu sabia que nunca mais seria enganada da mesma forma. Eu havia recuperado a minha narrativa. 6 meses se passaram desde aquela noite de dezembro no Clube Campestre. Ainda consigo ouvir o som metálico do garfo de Alejandro batendo no prato quando a primeira foto foi revelada. Ainda consigo ver o desespero nos olhos de Diego, a palidez repentina de Isabela, o silêncio sufocante dos convidados. Mas agora, ao contemplar o horizonte da cidade do México do terraço do meu novo apartamento em Polanco, compreendo que aquela cena não foi o fim, foi o início. A cobertura em Polanco se tornou um reflexo de quem sou agora. Lá, cada objeto tem um significado escolhido por mim. Não há sombras de concessões, nem móveis comprados para agradar outra pessoa. O espaço é honesto, direto, transparente, exatamente o oposto da vida que eu vivia com o Diego. As paredes claras, a vista aberta da cidade, a sensação de liberdade, tudo me lembra que finalmente posso respirar sem carregar o peso de mentiras. E é curioso, percebi que nunca me senti tão em casa em toda a minha vida. O destino de Diego foi selado em poucas semanas. Sem hospital, sem licença plena, sem respaldo social, tornou-se irrelevante. Alguns colegas ainda tentaram defendê-lo, dizendo que sua competência clínica era inegável. Mas em medicina, como em finanças, confiança é tudo. E ele a havia perdido para sempre. O homem que um dia fora convidado para palestrar em congressos internacionais, agora se via rejeitado até para a consulta simples. Sua reputação se dissolveu tão rápido quanto o champanhe derramado no chão de mármore. Tentei sentir pena, mas não consegui. Isabela, por sua vez, não teve sequer a chance de reconstruir nada. A prisão por fraude em seguros destruiu qualquer resquício de sua imagem. Colegas de profissão se afastaram, pacientes a esqueceram. As joias, os vestidos caros, os jantares sofisticados, tudo se tornou lembrança amarga de um império erguido sobre a areia. Penso nela às vezes, na cela fria,
sem os espelhos e holofotes que tanto cultivava. Imagino se finalmente entende que arrogância não é sinônimo de poder. Alejandro surpreendeu a todos com a sua postura. Após o divórcio, poderia ter se afundado na amargura, mas não. Manteve sua dignidade, concentrou-se no trabalho e ainda se aproximou de mim com uma generosidade inesperada. Nossos domingos se tornaram rituais. Cozinhamos juntos, discutimos casos, compartilhamos silêncios confortáveis. Não é romance. Ainda não. Ambos sabemos que nossas cicatrizes estão frescas demais. Mas é verdadeiro. E isso, para mim, é suficiente. Profissionalmente, minha vida tomou um rumo que jamais poderia ter previsto. A divisão de fraudes matrimoniais em Ramírez e Associados explodiu em demanda. Pessoas de todo o país me procuravam, confiando na minha experiência técnica e na minha vivência pessoal. Investigar ativos ocultos, rastrear transferências suspeitas, identificar amantes secretos, tudo se tornou parte do meu novo cotidiano. E cada caso que resolvo é mais do que trabalho. É uma reafirmação de que ninguém jamais manipulará minha realidade de novo. Amanhã começarei uma nova investigação. Um empresário influente da Cidade do México, suspeito de esconder ativos em paraísos fiscais enquanto planeja abandonar a esposa por uma colega mais jovem. Sei exatamente como seguir esse traço. Dinheiro deixa marcas. Emoções também. E eu aprendi a rastrear ambos com igual precisão. Meu pulso acelera só de pensar nos detalhes, não porque desejo vingança pessoal, mas porque entendi algo maior. A verdade é minha missão. Olho novamente para a cidade iluminada lá embaixo. Durante anos acreditei que vivia o sonho perfeito. Carreira de sucesso, casa impecável, marido exemplar. Mas ela apenas um véu. Quando esse véu foi rasgado, a dor quase me destruiu. Mas no vazio que restou, encontrei a mim mesma. A mulher que antes acreditava cegamente, agora investiga com olhos ainda mais atentos. A vai-esposa, que um dia confiava sem questionar, agora lidera investigações que desmascaram os mais elaborados enganos. E a conclusão é clara. A justiça é ainda mais doce quando servida no momento exato, diante das pessoas certas, com provas incontestáveis. Isabela e Diego aprenderam isso da forma mais devastadora possível. E eu? Eu aprendi que a verdade liberta, mesmo quando dói. 6 meses depois da revelação no Clube Campestre, minha vida é irreconhecível, não pela destruição que testemunhei, mas pela liberdade que conquistei. Todos os dias, ao acordar no meu apartamento em Polanco, sinto algo que não experimentava há anos: leveza. Não há segredos escondidos atrás de portas fechadas, nem desculpas a serem engolidas em silêncio. Apenas a transparência de uma vida que finalmente me pertence. Ainda me lembro da primeira noite em que dormi aqui, sozinha. O silêncio que antes era meu inimigo tornou-se meu aliado. Caminhei pelos cômodos iluminados pela cidade, toquei cada parede, cada móvel escolhido por mim. Era como se dissesse ao universo: aqui ninguém mente, aqui só há espaço para a verdade. E essa promessa se cumpre todos os dias. Diego desapareceu do mapa social. Ouvi dizer que tenta reconstruir a carreira fora do México, oferecendo consultorias médicas em países onde sua reputação ainda não chegou. Mas a medicina é um mundo pequeno, e notícias viajam rápido. Sua sombra o acompanha. Quanto a Isabela, continua cumprindo a sua pena. Seus advogados tentaram reduzir a condenação, mas sem sucesso. Os jornais publicaram discretamente seu nome entre tantos outros defraudadores comuns. O casal, que acreditava ser imbatível, tornou-se exemplo de advertência. Alejandro seguiu em frente com dignidade. Voltou-se ao trabalho, tornou-se ainda mais respeitado por sua postura ética. Nossos encontros aos domingos permanecem. Cozinhamos, rimos, falamos de casos médicos e jurídicos. Não há pressa, não há expectativas impostas.
Apenas 2 pessoas que sobreviveram ao mesmo incêndio e aprenderam a valorizar a calma depois das flamas. Talvez um dia se transforme em algo mais, talvez não. O importante é que é verdadeiro. Minha divisão em Ramírez e Associados cresceu além do esperado. Hoje lidero uma equipe que combina investigação financeira e análise comportamental. Nosso foco é desmascarar fraudes matrimoniais e patrimoniais em divórcios de alto patrimônio. Cada caso é um quebra-cabeça, cada cliente um reflexo do que vivi. Mulheres que chegam destruídas, mas que encontram em mim alguém que entende. You set me to... Você me inspira, ouvi recentemente de uma cliente, após descobrir que o marido escondia milhões em contas offshore. Se você conseguiu transformar sua dor em força, eu também posso. Essas palavras me lembram todos os dias de que nada do que vivi foi em vão. Amanhã, iniciarei a investigação de um magnata do setor imobiliário. Sua esposa suspeita que ele esconde ativos no exterior, enquanto mantém um relacionamento secreto com uma arquiteta 20 anos mais jovem. Sei exatamente como traçar os sinais: transferências, viagens, fotos, gestos. O processo será meticuloso, será devastador e será justo. Se me perguntarem o que aprendi, responderei sem hesitar. A verdade sempre deixa traços. Não importa quão elaborada seja a mentira, quão perfeita pareça a encenação. Mais cedo ou mais tarde, as fissuras aparecem. E quando isso acontece, basta alguém disposto a olhar fundo, a seguir o fio solto até desmontar todo o tecido da fraude. Foi isso que eu fiz com Diego e Isabela. É isso que continuo fazendo agora, para outros. Às vezes penso na mulher que fui antes, a esposa dedicada, a anfitriã impecável, a profissional que acreditava ter construído o casamento perfeito. Quero abraçá-la e dizer: você ainda vai sofrer, vai cair, mas quando se levantar, será mais forte do que nunca. Hoje sei que não perdi um casamento, ganhei a mim mesma. O véu foi rasgado, a mentira exposta. E por trás de tudo encontrei algo que nenhum engano pode apagar: a minha própria verdade.